No rodeio, a coragem e o caos andam lado a lado. 8 segundos podem ser a diferença entre a glória e a tragédia para os cowboys que arriscam tudo a cada montaria. Mesmo os competidores mais destemidos acabam enfrentando um destino ainda mais cruel do que os touros que tentam dominar. Estas são algumas das mais chocantes, tristes e inesquecíveis tragédias da história do rodeio. Número 1. Chris Shivers, o cowboy que desafiou a gravidade. Se existiu alguém capaz de dançar com o perigo e parecer que fazia isso com facilidade, esse homem foi Chris Shivers. Com apenas 1,65 m de altura e pesando cerca de 63 quilos, ele não se encaixava exatamente no perfil de uma força imparável. Mas não se engane, esse cowboy do Mississippi foi feito para montar. Nascido em 1978, Shivers cresceu no coração do mundo do rodeio. Para ele, montar touros não era apenas um esporte, era um estilo de vida. Aos 5 anos, subiu em seu primeiro bezerro, e antes mesmo de chegar à adolescência, já era um nome conhecido nos circuitos juniores. Com uma determinação feroz e um talento inegável, não demorou para ele dar o próximo passo. Aos 19 anos, já estava competindo na Professional Bull Riders, PBR, e rapidamente provou que era especial. Em 2000, conquistou seu primeiro título mundial da PBR, entrando para a história como um dos campeões mais jovens da modalidade. Mas ele não parou por aí. Em 2003, repetiu o feito e garantiu seu segundo título, provando que não era um fenômeno passageiro. Se você queria emoção, tudo o que precisava fazer era assistir a uma montaria de Chris Shivers. Ele ficou conhecido por suas apresentações que passavam dos 90 pontos, quebrando recordes dentro da PBR. Sua incrível habilidade de se sincronizar com a força bruta dos touros era simplesmente impressionante. As arenas ficavam lotadas para vê-lo em ação, e os patrocinadores faziam fila para se associar ao cowboy que desafiava a gravidade. Mas como qualquer montador de touros sabe, esse esporte cobra um preço alto. E para Chris Shivers, o tempo estava se esgotando. O rodeio não é um esporte de longa carreira. Lesões não são apenas comuns, são esperadas. Chris Shivers sofreu sua cota de fraturas e concussões, seu corpo sendo castigado ano após ano. Mas por mais que caísse, ele sempre voltava, até que chegou o momento de parar. Em 2012, após quase 20 anos nas arenas, Shivers decidiu se aposentar. Não havia mais nada a provar. Com mais de 190 montarias pontuadas acima de 90 pontos, 2 títulos mundiais e milhões de dólares em premiações, seu legado estava garantido. Mas isso não significava que ele deixaria o rodeio para trás. Chris Shivers passou a dedicar-se a treinar a nova geração de montadores, orientando jovens cowboys sobre os desafios brutais e impiedosos desse mundo. Seu nome continuou a ser respeitado e sua experiência valorizada. Embora tenha se despedido das arenas por vontade própria, as consequências de sua carreira continuaram a acompanhá-lo. As inúmeras lesões deixaram marcas, e como tantos outros ex-competidores, ele enfrentou uma vida repleta de dores. Mas para Shivers, tudo valeu a pena. Ele viveu seu sonho, dominou o esporte e saiu como uma lenda. Hoje, Chris Shivers continua sendo um símbolo do que significa ser um verdadeiro cowboy, destemido, determinado e sempre pronto para encarar a próxima montaria, não importa o quão difícil fosse a aterrissagem. Seu nome será eternamente reverenciado nas arenas, lembrado como o homem que nunca recuou diante do desafio. Número 2. Bonner Bolton. Da arena para os holofotes. Existe uma linha muito tênue entre coragem e imprudência, e Bonner Bolton caminhou sobre ela como um cowboy experiente. Nascido em uma família de montadores em Odessa, Texas, o rodeio estava em seu sangue. Seu pai, Toya Bolton, foi um competidor profissional, e desde que subiu em seu primeiro touro, ficou claro que Bonner seguiria os mesmos passos. Com seu queixo marcado e um carisma natural, ele poderia ter sido uma estrela de Hollywood, mas a fama nunca foi seu objetivo. Pelo menos não no começo. Ele queria troféus, não flashes de câmeras. Quando completou 20 anos, já havia se consolidado como um nome promissor na PBR, enfrentando os touros mais desafiadores e provando que tinha resistência para competir com os melhores. Em 2008, deu um grande passo, conquistando o título mundial da Championship Bull Riding, CBR. Com seu estilo elegante e uma incrível habilidade de manter o equilíbrio mesmo sobre os touros mais imprevisíveis, Bolton se tornou um dos maiores nomes do rodeio. Cada vez que ele assentia com a cabeça e a porteira se abria,
Os fãs sabiam que estavam prestes a testemunhar algo especial. Ele continuou sua ascensão, garantindo patrocínios e construindo sua reputação como um competidor de alto nível. Mas, como qualquer cowboy experiente sabe, os momentos de glória não duram para sempre. Cada grande montador eventualmente encontra um touro que não segue as regras. E para Bonner Bolton, esse touro apareceu em 2016, mudando sua vida para sempre. A queda que mudou tudo era o primeiro evento da PBR do ano em Chicago, e Bolton estava determinado a começar a temporada com força total. Ele havia sorteado um touro chamado Cowboy Up e estava pronto para dominá-lo. Quando a porteira se abriu, seu ritmo estava perfeito. Ele se manteve firme durante os 8 segundos, conquistando mais uma montaria bem-sucedida. Mas ele nunca chegou a comemorar. No momento de desmontar, Bolton perdeu o equilíbrio e caiu de cabeça. Seu pescoço se dobrou para trás de forma violenta. Tudo ficou dormente. Ele ficou imóvel enquanto a equipe médica corria para ajudá-lo. O diagnóstico foi devastador. Fratura na vértebra C2. Bonner Bolton estava paralisado do pescoço para baixo. Para a maioria das pessoas, esse teria sido o fim da linha. Mas Bolton não aceitou esse destino. Com pura determinação e um processo de reabilitação implacável, ele desafiou as expectativas, recuperando os movimentos e reaprendendo a andar. Contudo, seu tempo no rodeio havia terminado. Número 3. Brady Jandreau, o cowboy que sobreviveu para contar a história. Se você nasce e cresce no lombo de um cavalo, é natural sentir-se invencível. Para Brady Jandreau, essa sensação não era apenas um sonho, mas sua realidade. Criado nas vastas planícies de Dakota do Sul, Jandreau vinha de uma longa linhagem de cowboys Lakota. Para sua família, a vida na cela não era uma escolha, era um chamado. Desde pequeno, ele aprendeu a arte da equitação. Quando chegou à adolescência, já não estava apenas montando, estava vencendo. Seu talento era inegável e ele se especializou na montaria em cavalos de sela, um dos eventos mais desafiadores do rodeio. O objetivo? Ficar 8 longos segundos sobre um cavalo indomável, mantendo a postura e o equilíbrio como se fosse a coisa mais fácil do mundo. E Brady Jandreau fazia parecer exatamente assim. Com uma calma impressionante, controle absoluto e uma coragem inabalável, ele chamava a atenção de todos. Entre os cowboys mais experientes, ele se destacava. Havia algo diferente em sua montaria, uma conexão com os animais que ia além da técnica. Era algo instintivo, algo que não se podia ensinar, mas o rodeio não se importa com talento ou intuição. Basta um movimento errado, um pequeno deslize, e um competidor promissor pode ver sua carreira desmoronar em um piscar de olhos. E para Brady Jandreau, esse momento chegou em 2016. A queda que mudou sua vida era para ser apenas mais uma montaria, mais uma chance de brilhar. Mas dessa vez, algo saiu terrivelmente errado. Quando Jandreau foi lançado ao chão, não teve tempo de reagir. O casco do cavalo acertou sua cabeça com uma força esmagadora. O cowboy que passou a vida na cela agora lutava para sobreviver. O impacto foi brutal. O crânio de Jandreau se partiu e ele foi levado às pressas para o hospital. Os médicos não tiveram boas notícias. A lesão era gravíssima e exigia cirurgia imediata. Mesmo que ele sobrevivesse, nada garantiria que voltaria a ser o mesmo. Para qualquer um, esse seria o fim do sonho. Mas Brady Jandreau não era como qualquer um. Ele enfrentou a reabilitação com a mesma determinação que demonstrava no rodeio. Cada passo era uma batalha. Cada movimento exigia uma força sobre-humana. Ele teve que reaprender tudo: andar, falar, até mesmo ficar de pé. Mas, em meio a toda essa dor, uma coisa nunca mudou: seu amor pelos cavalos. Mesmo sem poder competir novamente, ele encontrou uma nova maneira de se conectar com os animais que sempre foram sua vida. Ele se tornou treinador, canalizando seu conhecimento para ensinar e cuidar dos cavalos. E então, algo inesperado aconteceu. Hollywood apareceu. A cineasta Chloé Zhao ouviu sua história e viu nele algo raro. Um cowboy de verdade, cuja vida tinha sido reescrita pelo destino. Ela o convidou para estrelar The Rider, um filme baseado em sua própria trajetória. O filme foi um sucesso imediato, conquistando a crítica pelo realismo e pela emoção crua que Jandreau trouxe à tela. Ele não estava apenas atuando, ele estava contando sua verdade. Seu desempenho cativou o público ao redor do mundo. The Rider
tornou-se uma obra aclamada por sua representação sincera da vida de um cowboy, as vitórias, as dores e a resiliência necessária para seguir em frente. Ele nunca mais voltou a competir, mas encontrou um novo caminho, uma nova forma de manter o espírito do cowboy vivo. Brady Jandreau perdeu um sonho, mas encontrou outro, e no fim, nunca deixou de ser aquilo que nasceu para ser. Número 4. Jason Gustavo Artavia Vasquez. Um sonho interrompido. Cada montador de touros conhece os riscos. 8 segundos podem transformá-lo em uma lenda, ou acabar com tudo. Mas para Jason Gustavo Artavia Vasquez, nada disso importava. Ele estava atrás de algo maior. Nascido e criado na Costa Rica, Vasquez não teve acesso às luzes brilhantes e aos grandes patrocínios do rodeio profissional americano. Ele não montava por fama ou dinheiro, ele montava por paixão. Em um país onde o futebol dominava os esportes, ele encontrou seu coração nos rodeios. Seu caminho foi completamente diferente dos profissionais dos Estados Unidos, que cresciam em famílias de rodeio e começavam a treinar desde pequenos. Vasquez abriu sua própria trilha, conquistando espaço nos circuitos locais montaria por montaria. Ele não era famoso. Seu nome não aparecia nos recordes internacionais, mas dentro do rodeio costarriquenho, ele era reconhecido como um competidor valente, determinado e apaixonado pelo esporte. Todo fim de semana, ele subia no lombo de um touro, sentindo a adrenalina correr em suas veias. Cada montaria era uma batalha de força, equilíbrio e pura força de vontade. Seus rides não eram sempre perfeitos, mas isso não importava. O que importava era que ele nunca desistia. Até o dia em que tudo terminou. A montaria que custou sua vida era para ser apenas mais uma competição. Apenas mais uma chance de provar a si mesmo. A arena estava cheia. A eletricidade no ar era palpável. Vasquez assentiu com a cabeça e a porteira se abriu. Nos primeiros segundos, parecia um ride normal. O touro saltava, girava e tentava derrubá-lo. Vasquez resistia, lutando para manter o controle. Então, em um instante, tudo mudou. Ele perdeu o equilíbrio e caiu. Mas antes que pudesse rolar para a segurança, os cascos do touro o atingiram em cheio. O impacto foi devastador. A arena, que segundos antes vibrava com gritos e aplausos, ficou em silêncio. Os paramédicos correram, mas no fundo, todos sabiam. Essa queda não era como as outras. Apesar dos esforços médicos, Jason Gustavo Artavia Vasquez não resistiu. Seus ferimentos foram fatais. O mesmo chão onde ele lutou tanto para conquistar respeito agora marcava o fim de seu sonho. Ele partiu, mas sua dedicação ao esporte deixou uma marca profunda no rodeio da Costa Rica. Sua morte serviu como um lembrete brutal da natureza implacável do rodeio. Coragem, por si só, não pode salvar ninguém. Ainda assim, sua história vive como um testemunho do que significa ser um verdadeiro cowboy. Não porque ele foi o melhor, não porque quebrou recordes, mas porque montou com o coração. E no final, isso é o que realmente define um cowboy. Número 5. Glenn Keeley, o cowboy que nunca desistiu. Alguns montadores de touros nascem com talento. Outros constroem suas habilidades com trabalho incansável. Glenn Keeley tinha os dois. Vindo do Canadá, ele rapidamente se tornou uma das grandes promessas do país no rodeio profissional. Um competidor destemido, com habilidade e determinação para enfrentar os melhores do mundo. Mas Keeley não era apenas mais um cowboy correndo atrás de um sonho. Ele era a real definição de um competidor. Com uma técnica refinada e um estilo de montaria fluido e preciso, ele subiu no ranking da Professional Bull Riders, PBR. O Canadá sempre teve seu espaço no mundo do rodeio, mas Keeley era especial. Ele possuía uma confiança inabalável e um respeito profundo pelo esporte. Entre os fãs era admirado por sua garra. Entre os outros montadores era respeitado por sua coragem. Ele encarava os touros mais ferozes do circuito. E na maioria das vezes fazia parecer fácil, mas no rodeio, o sucesso e o perigo andam de mãos dadas. E tudo pode mudar num piscar de olhos. A montaria que tirou tudo era o ano de 2000, mais um evento importante da PBR. As luzes brilhavam, os fãs lotavam a arena e os melhores cowboys do mundo estavam prontos para competir. Para Glenn Keeley, era apenas mais um dia na arena. Ele montou em um touro poderoso, pronto para fazer o que fazia de melhor. A porteira se abriu e o animal saiu explodindo de energia, girando e chutando com uma força esmagadora. Mas Keeley não se intimidou. Ele manteve a calma e controlou cada movimento com precisão.
Por alguns segundos parecia que ele tinha a montaria sob controle. Mas então, tudo desmoronou. Um erro. Um movimento fora do ritmo. E ele foi jogado ao chão com brutalidade. Mas a verdadeira tragédia veio no instante seguinte. Antes que pudesse se afastar, os cascos do touro caíram diretamente sobre ele. O impacto foi devastador. A arena ficou em silêncio. Os paramédicos correram para ajudá-lo, mas as lesões eram severas demais. Apesar dos esforços médicos, Glenn Keeley não sobreviveu. Ele se foi, deixando para trás uma carreira promissora e um legado de pura determinação. O mundo do rodeio ficou em choque. O Canadá perdeu um de seus melhores competidores. A PBR perdeu um cowboy que tinha tudo para se tornar uma lenda. Um legado que nunca será esquecido. A morte de Glenn Keeley serviu como um lembrete cruel da brutalidade do esporte. Ele estava no auge da carreira, no caminho para a grandeza. Mas o rodeio não perdoa erros. E às vezes nem mesmo a experiência pode salvar um cowboy de seu destino. Porém, sua memória continua viva. Seu nome ainda ressoa nas arenas, seu espírito ainda cavalga ao lado daqueles que desafiam o impossível. No mundo do rodeio, as lendas não são lembradas apenas pelas vitórias, mas pela paixão, pelo coração e pela coragem com que enfrentaram os desafios. E Glenn Keeley será lembrado para sempre. Número 6. J.B. Money, o rei da determinação e glória. Se o rodeio tivesse um astro do rock, esse título pertenceria a J.B. Money. Destemido, intenso e sem medo de encarar qualquer desafio, ele não era apenas um cowboy, ele era uma força da natureza. Com seu icônico chapéu preto e um jeito durão, Money não apenas montava touros, ele os desafiava. Ele forçava cada animal ao limite, recusando-se a desistir antes dos 8 segundos. E, na maior parte das vezes, os touros perdiam essa batalha. Nascido na Carolina do Norte em 1987, James Burton Money cresceu em busca das montarias mais difíceis que podia encontrar. Desde pequeno, sabia de uma coisa: ele queria ser o melhor. E para isso, precisava enfrentar os touros mais perigosos do mundo. Quando entrou para a Professional Bull Riders, PBR, já tinha fama de alguém que não jogava pelo seguro. Ele buscava os touros mais difíceis, aqueles que outros cowboys evitavam. Se havia um animal no circuito que ninguém nunca havia montado até os 8 segundos, Money queria ser o primeiro. Seu momento definitivo aconteceu em 2013, quando fez o que ninguém mais conseguiu. Ele domou Bushwhacker, o lendário touro bicampeão mundial. O público foi ao delírio. Money provou que era um verdadeiro monstro do rodeio. No mesmo ano, ele conquistou seu primeiro título mundial na PBR. Em 2015, ele repetiu o feito, garantindo seu segundo troféu e selando seu nome na história do esporte. Com milhões de dólares em prêmios e um repertório de montarias inesquecíveis, ele se tornou um dos maiores cowboys da história. Mas o rodeio não deixa ninguém no topo para sempre. E para J.B. Money, a queda foi tão dramática quanto sua ascensão. O fim de uma lenda. Ao longo dos anos, J.B. Money forçou seu corpo ao limite. Ele montou com ossos quebrados, ligamentos rompidos e lesões que teriam aposentado qualquer outro cowboy. Mas desistir nunca foi uma opção. Até que, em 2023, chegou o momento que ele não poderia evitar. Durante um evento da PSA no Texas, Money subiu no que seria seu último touro. A porteira se abriu, e por alguns segundos parecia mais uma montaria comum. Mas então, o desastre aconteceu. Ele foi lançado ao chão e caiu de forma errada. Seu pescoço quebrou na queda. Os médicos correram para socorrê-lo. O diagnóstico foi brutal. Fratura grave na coluna vertebral. Dessa vez não haveria volta. A notícia foi definitiva. J.B. Money nunca mais poderia competir. O cowboy que desafiou os touros mais temidos do mundo teve que pendurar as esporas para sempre. Aposentadoria e legado. Para alguém como Money, a aposentadoria foi difícil de aceitar. Ele não foi feito para uma vida longe da adrenalina. Mas, mesmo fora das arenas, seu impacto no esporte continuou gigante. Ele redefiniu o que significa ser destemido. Mostrou que nenhum touro era invencível. E, acima de tudo, provou que a força de vontade pode levar um cowboy além dos limites humanos. J.B. Money pode ter saído da arena, mas sua lenda permanecerá viva para sempre. Número 7. Mason Lowe, o cowboy que viveu pela montaria. A arena vibrava com energia. Os fãs se inclinavam para frente, os olhos fixos na porteira. O portão metálico rangeu ao se abrir.
e um touro de 700 quilos explodiu para dentro do rodeio, girando, chutando e fazendo de tudo para derrubar o homem que se segurava firmemente em suas costas. Esse homem era Mason Lowe. Vestindo suas calças de couro desgastadas e segurando firme a corda do touro, ele não demonstrava medo, apenas determinação. Cada solavanco do touro enviava ondas de choque pelo seu corpo, mas ele mantinha o controle, absorvendo a força com a precisão de um verdadeiro profissional. 8 segundos. O som do cronômetro cortou o barulho da multidão, anunciando mais uma montaria bem-sucedida. Mas Lowe não apenas completou o ride, ele deixou sua marca. Antes de ser lançado ao chão, esticou a mão e agarrou um punhado do pelo do touro, um gesto de pura ousadia e confiança. A plateia foi à loucura. Esse era o mundo dele. Esse era seu chamado. Desde criança, Mason Lowe sabia que seu destino era o rodeio. Aos 3 anos, montou seu primeiro bezerro. Crescendo em uma fazenda no Missouri, passou a juventude sonhando com a grandeza das arenas. Enquanto outros adolescentes jogavam futebol ou beisebol, Mason competia em circuitos amadores, enfrentando cowboys muito mais velhos e experientes. Seu talento era inegável. Sua ascensão foi rápida. Aos 25 anos, já estava entre os 18 melhores montadores de touro do mundo. A glória parecia inevitável. Ele estava seguindo o caminho dos gigantes do rodeio, mirando o topo. Mas sonhos, não importa o quão intensamente perseguidos, podem ser destruídos num instante. A montaria que mudou tudo 15 de janeiro de 2019. O National Western Stock Show, em Denver, Colorado, estava em seu auge. A multidão estava animada, as apostas eram altas. Mason Lowe entrou na arena pronto para mais uma montaria. O touro, Hard Times. Uma fera de 1 tonelada, conhecido por sua força imparável. Mas Lowe não recuava diante de desafios. Ele subiu no animal e assentiu. A porteira se abriu. O touro explodiu em movimento, seus músculos se contraindo em cada salto violento. Lowe manteve o controle, seus reflexos afiando cada ajuste de equilíbrio. 8 segundos. O cronômetro tocou, indicando uma montaria bem-sucedida. Mas, antes que pudesse desmontar com segurança, Hard Times deu um último solavanco brutal. Mason foi lançado ao ar. Ele bateu no chão com força, mas isso não era novidade para ele. Já havia sofrido quedas antes. O problema foi o que veio depois. O touro, ainda imerso na fúria da montaria, instintivamente deu um coice para trás. Uma de suas patas traseiras desceu com força diretamente sobre o peito de Lowe. O impacto foi imediato. A arena, antes cheia de gritos e aplausos, silenciou. Ele tentou se levantar. Deu alguns passos instáveis. Mas então, seu corpo cedeu. Ele agarrou o peito. E caiu. A batalha final, a multidão prendeu a respiração. Os paramédicos correram. O locutor do evento, antes cheio de empolgação, agora falava com um tom de preocupação. Mason Lowe não se levantou dessa vez. O golpe de Hard Times foi preciso. Atingiu diretamente o coração de Lowe, causando danos internos catastróficos. Mesmo com todos os esforços médicos, não havia mais nada a ser feito. Horas depois, veio a notícia. Mason Lowe não resistiu. O cowboy de 25 anos que estava a caminho da grandeza teve sua trajetória interrompida de forma brutal. O impacto de uma lenda. O mundo do rodeio ficou em choque. A arena que viu centenas de cowboys desafiarem a morte agora marcava o fim de um dos mais promissores competidores da PBR. E como acontece em tragédias assim, surgiram perguntas. O touro deveria ser sacrificado? Nos esportes de rodeio, quando um animal está envolvido na morte de um competidor, a eutanásia muitas vezes é considerada. Mas, ao analisarem o vídeo da montaria, ficou claro. Hard Times não foi agressivo. Ele não atacou. Apenas seguiu seu instinto natural de se livrar do competidor. A PBR decidiu que o touro não seria sacrificado. O que aconteceu naquela noite foi um acidente. Um lembrete brutal dos perigos do rodeio. Mas Mason Lowe não foi esquecido. O Rodeo World se uniu para homenageá-lo. Bolsas de estudo foram criadas em seu nome, ajudando jovens cowboys a perseguirem seus próprios sonhos. Ele pode ter partido cedo demais, mas sua história permanece. Mason Lowe vive no coração dos fãs, nos ecos das arenas, nos cowboys que continuam subindo no lombo dos touros, sabendo que o risco é real, mas a paixão é maior, porque lendas nunca morrem. Número 8. Lane Frost, o cowboy que se tornou uma lenda. A multidão rugia. A porteira se abriu. Um touro de 700 quilos irrompeu na arena,
girando, pulando e tentando de todas as formas se livrar do homem que segurava a corda firmemente. Esse homem era Lane Frost. Com a confiança de alguém que nasceu para esse momento, ele manteve o equilíbrio. Cada movimento era calculado, cada ajuste, preciso. 8 segundos. O cronômetro tocou. Ele venceu mais uma montaria. Mas Lane não se contentava apenas em vencer. Antes de pular para o chão, ele agarrou um punhado de pelo do touro, um gesto ousado que era sua assinatura. Ele caiu na terra batida, levantou-se rapidamente e sorriu para o público. A arena explodiu em aplausos. Ele retirou o chapéu, acenou e saiu como um verdadeiro astro. Esse era Lane Frost, carismático, destemido e, acima de tudo, um cowboy nato. O nascimento de um campeão nascido em 12 de outubro de 1963, em La Junta, Colorado, Lane Frost já estava destinado ao rodeio antes mesmo de dar seus primeiros passos. Seu pai, Clyde Frost, era um competidor ativo e estava participando de um rodeio no exato momento em que Lane nasceu. Desde pequeno, Lane parecia hipnotizado pelo esporte. Sua mãe, Elsie, jurava que sempre que ele ouvia o barulho das arenas, seus olhos brilhavam. Com 3 anos de idade, ele já montava em bezerros. Aos 9, vencia competições, mas Lane não queria apenas ser um cowboy. Ele queria ser o melhor. Crescendo em Vernal, Utah, treinou sob a orientação de Freckles Brown, um dos maiores nomes do rodeio. Ele passava horas assistindo aos vídeos de montaria, estudando cada detalhe. Quando completou 17 anos, ganhou o título nacional de rodeio no ensino médio. E então, o mundo começou a perceber o talento que ele tinha. O caminho para a glória Lane Frost não estava interessado em planos alternativos. Faculdade? Não. Trabalho comum? Esquece. Seu único objetivo era se tornar campeão mundial de montaria em touros. Em 1983, ele entrou oficialmente na Professional Rodeo Cowboys Association, PRCA. Logo se tornou o primeiro novato da história a se classificar para a National Finals Rodeo, NFR. Seu estilo chamava a atenção. Ele não apenas montava touros, ele os dominava com elegância e precisão. A cada competição, seu nome ficava mais forte. Então, em 1987, Lane finalmente conquistou o título que sempre sonhou: campeão mundial da PRCA. Mas seu legado não terminou aí. No ano seguinte, em 1988, ele aceitou um desafio inédito: enfrentar um touro invencível. O touro se chamava Red Rock, o único animal que nunca havia sido domado em rodeios oficiais. 7 tentativas. 7 confrontos entre o campeão mundial e a lenda dos touros. E, surpreendendo a todos, Lane Frost venceu 4 dessas montarias, provando que nenhum touro era impossível de ser domado. Ele era, sem dúvidas, uma lenda viva do rodeio, mas toda grande história tem um fim, e no caso de Lane ele chegou cedo demais. O rodeio não é apenas um esporte. É uma batalha entre o homem e a fera. É um mundo onde coragem, paixão e determinação podem transformar cowboys em lendas. Mas, como essas histórias mostram, também é um esporte onde o risco é real, e a linha entre a glória e a tragédia é tênue. Cada cowboy que sobe no lombo de um touro sabe o preço que pode pagar. E mesmo assim, eles continuam montando. Porque ser um cowboy não é apenas montar, é desafiar os próprios limites. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!